Flamengo e Botafogo tentam um empréstimo do atacante Wesley, ex-jogador do Corinthians, para o segundo semestre. De La Cruz tem lesão confirmada e será desfalque para o Mengão nas próximas semanas. E com um calendário pesado, o Flamengo precisa focar em reforços, mas eu te pergunto, qual é a posição mais carente nesse momento, nesse vídeo? Eu quero falar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, pessoal, foi divulgado hoje pelo jornalista Diogo Dantas, do O Globo, que o Flamengo e o Botafogo tentam a contratação por empréstimo do atacante Wesley. Wesley, ex-atacante do Corinthians, que atualmente está jogando lá no time do Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita, o Al Nassr. E o Wesley, jogador de 20 anos, saiu do Corinthians em ascensão, estava muito bem, inclusive. Até aquele momento parecia ser um bom atacante. Desde que chegou ao Al Nassr, o Wesley tem 17 partidas, pelos dados que eu estou puxando aqui agora, e apenas um gol. Então, é bem fácil que ele não esteja sendo utilizado lá. Eu não acompanho, para dizer a verdade, futebol saudita, e eu acho que eu não estou perdendo nada demais não acompanhando. Wesley tem contrato com o time saudita até o fim de 2028. Ele custou 20 milhões de dólares para o time do Al Nassr, mais de 110 milhões de reais. O Flamengo estuda, inclusive, pelo que o Diogo Dantas publicou, pensa em liberar o Michael e o Cebolinha, né? E fazendo isso, vindo propostas vantajosas para o Flamengo, ele vendendo, negociando esses dois jogadores, ele precisaria então de reposição para essa ponta. Então, o Michael, eu acho que ele está bem atrás do Cebolinha. Eu não negociaria o Cebolinha, eu negociaria o Michael. Bom, o Botafogo também está nessa briga, ele quer contratar o Wesley também por empréstimo, e vamos ver, porque parece que vai ser uma briga saudável, mas eu quero ver sua opinião. O Wesley seria uma boa contratação por empréstimo para o time do Flamengo? Mudando de assunto, falando de algo que não é novo e sempre é ruim de falar. De La Cruz, lesionado. Sim, de novo, De La Cruz tem lesão confirmada no joelho esquerdo. A gente viu na partida de ontem, né, no segundo tempo, que ele sentiu ali o joelho e pediu para ser substituído. Né, e o Flamengo já estava rodado sem meio de campo, teve que improvisar o Léo Ortiz lá para atuar de volante e jogou o Danilo para a zaga. Né? O Flamengo com muitos desfalques, cara. No momento que o De La Cruz caiu, balançando a cabeça negativamente, eu já sabia que era uma coisa séria, tá? Séria mesmo. Sendo bem pessimista. Porque o De La Cruz é impressionante. O Flamengo precisa ser transparente com o torcedor e falar que o De La Cruz tem um problema crônico. Porque isso não é normal, cara. O Flamengo poupou o De La Cruz em muitos jogos no início da temporada, colocando ele no segundo tempo, tirando no meio ali da partida, não colocando em alguns jogos para não dar uma carga muito grande para ele, mas não é possível. O cara se machuca de novo. O que acontece com o De La Cruz? Quando comprou ele, já sabia que ele tinha esse problema, apresentou alguma coisa ali nos exames, porque não é possível, cara, chegar no Flamengo e ficar tanto tempo assim lesionado. De La Cruz, ele oscila, tem momentos que ele tá bem, ele consegue manter uma regularidade, tem momentos que ele cai de produção. O Flamengo precisa desses jogadores. Contratou a peso de ouro De La Cruz, contratou a peso de ouro, por exemplo, o Alcaraz, que não deu certo, né? Então agora a gente está com esse desfalque aí para as próximas semanas. E o Flamengo não divulgou o período de recuperação do De La Cruz, isso é preocupante, tá? Porque talvez, trabalhando com forma bem pessimista, né, ele não esteja apto a jogar o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo. E eu estou falando pessimista porque eu já cansei de ser otimista com o De La Cruz em relação à lesão. De verdade, cansei. A gente, não, agora vai, se machuca. Aí retorna, não, agora vai com tudo, se machuca de novo. Então, cara, não dá mais para ser otimista em relação a isso, ao condicionamento físico dele, porque parece que é algo crônico. Né? É muito estranho realmente o que acontece com o De La Cruz. E o número de jogadores no departamento médico aumentam. De La Cruz então se junta aos outros dois volantes, o Alan e o Eric Pulgar, que ainda estão se recuperando de lesões musculares. Tem também o Gonzalo Plata, que está com esse problema, edema ósseo no joelho também direito. O Vina está se recuperando de uma lesão grave que ele sofreu no passado. Enfim, vamos ver o que acontece, tá? Eu falei que estou pessimista em relação a isso, mas lá no fundo eu quero acreditar que ele vai conseguir se recuperar de forma rápida e consiga voltar a ajudar o Flamengo nos campeonatos. A gente viu o que aconteceu ontem com o Flamengo, falando de lesão, que foi o que ter que improvisar um zagueiro como volante, né? E dadas as circunstâncias baixas ali no meio de campo, e você ter que fazer improvisos, né? Um time do tamanho do Flamengo
ter que fazer esse tipo de coisa não fica bem. Claro que há um contexto por trás de tudo isso, né? A gente não tinha Gerson suspenso, não tinha De La Cruz, tinha saído, né, lesionado, não tinha o Eric Pulgar e não tínhamos Alan, 4 jogadores da função. Realmente fica difícil você colocar, por exemplo, alguém da base, alguém que o Felipe Luiz colocou ali somente para compor o elenco, que nesse caso já era o Everton Araújo. O Everton Araújo não é titular do Flamengo. E eu me arrisco até a dizer que vai demorar muito para ele conseguir ter essa oportunidade de ser titular, quando tiver outros jogadores disponíveis fisicamente para estar atuando. Que realmente o Everton Araújo deixa muito a desejar na parte de saída de bola, ele se perde muito e o Flamengo precisa de contratações, né? Principalmente, por exemplo, para alguém para o lugar do Arrascaeta. O Arrascaeta se machuca, você vai colocar quem para fazer essa função de ser o cérebro do time? Nós tínhamos o Everton Ribeiro, agora não tem mais. O Luiz Araújo pode fazer, mas se ele fizer, vai ser improviso de novo, como eu acabei de falar. Então o Flamengo precisa fazer contratações. Inclusive, as informações que a gente leu aqui divulgadas na imprensa é que o Flamengo vê que precisa rejuvenescer o elenco. Então as contratações que foram feitas a partir de agora vai ser com jogadores novos, justamente para esses jogadores terem mais condições físicas, porque sabe que o calendário do futebol brasileiro é uma peste, né? Logística, tem que viajar para o sul e depois de 2 dias já está se preparando, dando o último treino, porque no dia seguinte tem que jogar. Lá no norte, um exemplo, tá? Então é um calendário muito difícil. Se você não tiver com o físico 100%, você se complica. Então o Flamengo precisa fazer contratações pontuais. Eu acho quase impossível do Wesley continuar depois do Mundial. Então o Flamengo vai vender. Aí vai precisar de um lateral direito. Precisa de alguém de forma urgente para substituir o Arrascaeta, que a gente não tem. Precisa melhorar os jogadores do ataque. Eu acho que vai negociar o Michael. Não tem alguém, por exemplo, para substituir o De La Cruz quando se machuca. Você tem o Eric Pulgar, mas o Pulgar joga com o De La Cruz. Enfim, o Flamengo precisa dessas contratações. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.